Olá! Hoje a gente vai desvendar um daqueles mistérios da língua portuguesa, os tais termos integrantes da oração. Mas calma, para facilitar, vamos imaginar que eles são uma equipe de especialistas, sabe? Um verdadeiro esquadrão de elite que entra em ação para dar um sentido completo para o que a gente fala e escreve. Vamos começar pelo problema. Sabe aquelas frases que a gente ouve e pensa, ué, tá faltando alguma coisa? Que deixam aquela pergunta no ar? Exatamente aí que a nossa história de hoje começa. Pois é, essa é a questão central. Já aconteceu de um verbo ou até um nome parecer meio sozinho na frase, como se ele estivesse precisando de uma ajuda? É justamente esse o problema que o nosso esquadrão vai resolver. Olha só, esse slide aqui mostra a cena do crime perfeitamente. A frase "eu preciso" deixa todo mundo esperando, né? O verbo preciso está praticamente pedindo socorro. Ele não consegue terminar a missão sozinho. Exatamente. É como se os verbos e os nomes, às vezes, mandassem um SOS, uma chamada de emergência gramatical. Eles precisam de um complemento para a mensagem deles chegar inteira, sem ruído. E como é que a gente resolve isso? Bom, apresento a solução. Uma equipe de 4 especialistas que garantem que nenhuma oração fique com o sentido pela metade. Vamos conhecer cada um deles. Então vamos lá para o nosso primeiro membro do esquadrão. Ele é o mais direto ao ponto, sabe? Aquele que responde o quê ou quem logo depois do verbo, sem nenhum rodeio. A função principal do objeto direto é essa. Ele recebe a ação do verbo de forma direta. Ele é o alvo, o foco. Dá para pensar nele como o membro mais objetivo e eficiente da nossa equipe. E aqui a gente vê ele em ação, o que ilustra isso brilhantemente. Em ensinei gramática, o que foi ensinado? Gramática. Em libertaram os demais, quem foi libertado? Os demais. A ação vai direto ao ponto, sem desvios. E aqui vem o pulo do gato. Um teste bem simples. Se der para transformar a frase para voz passiva e o termo que a gente está analisando virar o sujeito, pronto. Encontramos o nosso objeto direto. É a prova definitiva. Agora, vamos conhecer o membro do esquadrão que nunca, mas nunca mesmo anda sozinho. Ele sempre traz um acompanhante, a preposição. A própria definição já entrega o segredo, né? O objeto indireto também completa um verbo, mas ele precisa de uma espécie de ponte para se conectar. E essa ponte é a preposição. Essa conexão é obrigatória. Reparem só como as preposições a, de e em são tipo o cartão de visitas desse membro. Quem dá graças a alguém. Quem gosta, gosta de algo. A preposição é a marca registrada dele, não tem erro. Bom, até agora a gente viu especialistas que ajudam os verbos. Mas e quando quem precisa de ajuda é um nome? Vamos conhecer o próximo especialista do nosso esquadrão. A missão dele é bem parecida com a do objeto indireto, mas o cliente dele é diferente. Ele não completa a ação de um verbo, mas sim o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Agora, o que é muito interessante nesse slide é a principal diferença. Se o termo está completando um verbo, como necessita, a gente tem um objeto indireto. Agora, se ele completa um nome, como necessidade, aí é um complemento nominal. A pergunta-chave é, quem está pedindo ajuda? O verbo ou o nome? E, finalmente, vamos conhecer o detetive do esquadrão. Aquele que, numa frase na voz passiva, revela quem foi o autor do crime, por assim dizer. O trabalho dele é bem claro. Quando o sujeito da frase está só recebendo a ação, o agente da passiva chega para apontar quem de fato praticou aquela ação. É ele quem desvenda o mistério. E olha só como o teste é simples e eficiente. É só inverter uma frase da voz ativa para a passiva. O sujeito original, quem fez a ação, se transforma no agente da passiva. E ele vai ser sempre introduzido pela preposição por ou de. Simples assim. Ok, já conhecemos todos os membros da equipe. Agora, vamos juntar o esquadrão todo e dar uma olhada num resumo das habilidades de cada um. É o nosso kit de ferramentas. Essa tabela aqui é o resumo definitivo, uma verdadeira cola. Ela mostra bem claro qual é a missão de cada membro, para quem ele trabalha e qual é a principal pista para encontrá-lo. Uma ferramenta essencial para qualquer análise. No fim das contas, o ponto crucial é que entender como esse esquadrão funciona dá para a gente o poder de construir frases muito mais claras, mais precisas, com mais impacto. É sobre dominar a lógica por trás do nosso idioma. Bom, o esquadrão foi apresentado e agora está pronto para a ação. A grande questão que fica é qual frase vai ser a primeira a ser analisada. O poder da análise está aí, pronto para ser usado.